Olá, começa agora o Panorama TVC, onde você vai acompanhar tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto e também entrevistas sobre assuntos que repercutem e movimentam a nossa cidade. Hoje nós vamos falar sobre os projetos protocolados e em tramitação aqui no Poder Legislativo Municipal, sobre campanha de conscientização e arrecadação de alimentos e vagas de emprego. Para você que está precisando de emprego, a gente tem uma reportagem sobre vagas de emprego disponíveis essa semana aqui na cidade. E você vai ver entrevistas com o representante dos lojistas, do pessoal do Shopping Azul, que estão, depois desse incêndio que aconteceu no começo do ano, estão se reorganizando para voltar às atividades de vendas. E também uma entrevista com a gerente do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador. Eu sou o Matheus Camargo e a gente começa agora conferindo as proposituras protocoladas aqui na Câmara. A gente vai ver os números e os destaques dessa última semana que você acompanha no nosso boletim legislativo em pauta. Olá, eu estou aqui na diretoria legislativa da Câmara Municipal de São José do Rio Preto para falar sobre as propostas que foram protocoladas nos últimos dias e que começam a tramitar na Casa. O Poder Executivo apresentou o projeto de lei complementar que trata do Programa de Pagamento Incentivado, o PPI. Esse programa permite o pagamento de débitos municipais com descontos de juros e multa. A medida vale para débitos celebrados, rompidos ou vencidos até 31 de dezembro de 2020. Além disso, 2 projetos de lei foram apresentados. O primeiro, de autoria do vereador Renato Pupo, trata do descarte de resíduos da construção civil. Pela medida, todo conjunto habitacional com 500 unidades ou mais que for implantado em Rio Preto deverá contar com pelo menos um ponto de apoio para o descarte desse tipo de resíduo. Já o vereador João Paulo Rilo protocolou o projeto que determina que o ICMS ecológico que Rio Preto recebe seja investido na Estação Ecológica do Noroeste Paulista. Na última semana foram protocoladas ainda 74 indicações. A maioria diz respeito à limpeza de áreas, melhorias de sinalização e iluminação e reparos em vias públicas. Mas nesse grupo de pedidos feitos à Prefeitura, há também solicitações relacionadas ao combate à Covid-19. O presidente da Casa, vereador Pedro Roberto, por exemplo, pede que a Prefeitura estude a possibilidade de incluir os coletores de lixo hospitalar e residencial no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. E o vereador Robson Risse solicita que o Executivo flexibilize o horário do comércio dentro das 24 horas diárias para evitar aglomerações. A lista de itens protocolados nos últimos dias conta ainda com 9 moções e 57 requerimentos. Todas as propostas em tramitação na Câmara de Rio Preto você pode acompanhar pelo site riopreto.sp.leg.br. Vivian Lima para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E agora é hora da nossa repórter Mariana Daia trazer para a gente detalhes da tramitação de alguns projetos que estão aqui na Câmara. Esses detalhes também fazem parte de um outro boletim dentro dessa série chamada Legislativo em Pauta. Olá, vamos falar agora sobre as propostas que estão em tramitação aqui na Câmara de Rio Preto. O vereador Robson Risse protocolou no dia 11 de março projeto de lei que regula a quantidade de veículos a serem utilizados pelas empresas concessionárias do transporte público coletivo. A proposta é para que em situações de emergência ou calamidade pública em saúde decretadas pelo município, as empresas aumentem o número de veículos para transporte público na margem mínima de 30%. O objetivo é oferecer mais segurança aos usuários, tanto pela quantidade reduzida de passageiros em cada veículo, como pela oferta de maior número de linhas. Esse projeto foi encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e de Concessões. O autor do projeto acrescentou uma emenda ao documento, sugerindo que o aumento da frota deve ser subsidiado pelo município e o preço da passagem de ônibus não pode ter aumento. Esse projeto aguarda agora o parecer das comissões permanentes antes de ir para a votação em plenário.
O vereador Renato Pupo apresentou indicação no dia 8 de março para que a Prefeitura estude a possibilidade de isenção do pagamento da taxa de revisão semestral de veículos do transporte escolar em Rio Preto. A Secretaria Municipal de Trânsito recebeu a indicação e encaminhou o pedido para o Detran. A indicação passou também pela Secretaria Municipal da Fazenda, que respondeu que essa inspeção semestral é determinada pelo Código de Trânsito Brasileiro e não pela Prefeitura Municipal. Assim, o município também não pode determinar a isenção da taxa. O vereador Renato Pupo também apresentou na primeira semana de março indicação para que as creches e escolas municipais recebam um profissional de enfermagem para capacitar professores e funcionários com o objetivo de evitar engasgamento nas crianças. A secretária municipal de Educação, Fabiana Zanqueta, respondeu a essa indicação. Ela afirma no ofício que a educação tem parceria com a Secretaria de Saúde e com o Corpo de Bombeiros para ações formativas de primeiros socorros. E também que as escolas podem pedir orientações sobre o assunto nas unidades básicas de saúde da família mais próximas. O vereador Jean Charles apresentou indicação sobre a suspensão da gratuidade da passagem de ônibus para maiores de 65 anos nos horários de pico. O vereador aponta que a suspensão prejudicou muitos trabalhadores e sugere a gratuidade da passagem para os idosos que comprovarem vínculo empregatício. A Secretaria Municipal de Trânsito respondeu à indicação por meio de ofício. Informa que o assunto está sendo tratado junto ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da Secretaria de Saúde. Outra indicação apresentada no mês de março foi da vereadora Karina Caroline, que sugere aumento no número de agentes da Guarda Civil no programa Patrulha Maria da Penha. O pedido foi encaminhado pela Prefeitura para a Guarda Municipal. O diretor da Guarda respondeu que, neste momento, todo o efetivo está mobilizado no apoio à fiscalização do decreto de enfrentamento à Covid. Mas a patrulha continua atuando e, quando é necessário, é enviado reforço imediato. Essas e outras propostas apresentadas aqui na Câmara de Rio Preto podem ser consultadas no site www.riopreto.sp.leg.br. Fique ligado na nossa programação e saiba tudo o que acontece aqui no Poder Legislativo. E como a gente acabou de acompanhar, os projetos protocolados aqui na Câmara passam por comissões antes de ir ao plenário. A primeira comissão, a que praticamente todos os projetos são encaminhados, é a Comissão de Justiça e Redação. A Mariana Adair vai explicar para a gente o trabalho dessa comissão. Acompanhe. Antes de entrar na pauta das sessões para votação, as propostas elaboradas pelos vereadores ou pelo prefeito passam pela análise de comissões permanentes da Câmara Municipal. Depois que são protocolados na diretoria legislativa, os projetos são inseridos na resenha de sessão ordinária para que sejam lidos e conhecidos pela população. Depois disso, os projetos são encaminhados para a Comissão de Justiça e Redação. De acordo com o regimento interno, o presidente da Câmara tem até 72 horas para fazer esse encaminhamento ao presidente da Comissão de Justiça. O atual presidente da comissão é o vereador Paulo Paulera. Os vereadores Jean Charles Serbeto e Bruno Marinho são membros da comissão e o vereador Jorge Menezes é suplente. Paulera explica sobre a importância da Comissão de Justiça na tramitação das propostas. É onde começa, né? Que os projetos, para poder tramitar na casa, ele tem que vir para o presidente da comissão. Nós temos um prazo regimental de 15 dias para que ele passe para os 3 membros. Eu procuro ser o mais rápido possível, né? Para que o projeto não fique parado. Então, já dou o meu parecer, ou eu avoco, né? Se o presidente avocar, eu já dou meu parecer legal ou ilegal. Se eu entender que eu deva passar para frente, eu passo para um outro membro e fico aguardando o retorno dos outros 2 membros para poder dar o meu parecer final. Depois do presidente, é então a vez dos membros da comissão analisarem se o projeto é legal e constitucional. Cada proposta precisa ter pelo menos um voto pela legalidade para poder ser colocada em votação durante uma sessão, como explica o vereador. Quando chega a emissão dos pareceres, é que vai dizer se o projeto irá ou não à votação em plenário. Ele só não vai para o plenário se obtiver 3 votos pela ilegalidade. Se ele tiver 3 votos pela legalidade, se ele tiver 2 votos pela legalidade, ou se ele tiver 2 votos pela ilegalidade, ele também vai. Neste caso, quando tiver 2 votos pela ilegalidade, ele vai ter que ser submetido à apreciação do plenário ou parecer.
Primeiro vota o parecer, se o plenário concorda ou não pela ilegalidade, e discordando, ele vai também à votação em plenário. É essa a diferença no caso dos pareceres, quando ele tem 2 votos pela ilegalidade, e aí ele tem que ser submetido a uma votação do plenário para depois o projeto ser votado. Quem acompanha todas essas etapas é a diretoria legislativa. Outra diretoria que participa desse processo é a diretoria jurídica. Os membros da Comissão de Justiça podem solicitar parecer sobre o projeto para embasar os votos. Eu procuro ter um cuidado um pouco maior nos encaminhamentos para a diretoria jurídica, especialmente naqueles projetos novos, né, que têm assuntos novos, assuntos que tratam que mexem com a estrutura do Poder Executivo, que interferem no orçamento do Poder Executivo, que interferem em direitos e garantias, né, para que a gente tenha um embasamento melhor, porque a diretoria jurídica é um órgão da Câmara Municipal exatamente para dar o apoio aos vereadores e, de forma específica, à Comissão de Justiça, para que a gente tenha um embasamento melhor. São mais pessoas analisando o projeto e emitindo o seu parecer. O parecer jurídico da diretoria, ele é apenas de opinião, opinativo. Ele não é definitivo. Não é porque um parecer jurídico vem favorável ou contra aquele projeto, né, que ele vai prosperar. É apenas para que o vereador, se algum projeto, alguma situação, ele tiver dúvidas com respeito à legalidade do projeto, ele pede a opinião. E ele pode acatar ou não. Isso não interfere do projeto ir para o plenário. Paulera fala sobre os critérios usados durante a análise das propostas. Dos projetos do prefeito, 100% dos projetos dos prefeitos na Câmara Municipal são pela legalidade. São projetos de competência do prefeito. Portanto, eu não conheço na história da Câmara um projeto do prefeito que foi dado inconstitucional. Portanto, todos têm o parecer favorável da Comissão de Justiça. Já no caso dos projetos dos vereadores, há aí uma interferência do que diz a Constituição Federal de 1988, que ela tirou muitas prerrogativas dos vereadores. Se o vereador propõe um projeto que vai mexer no orçamento do município, na questão financeira, ou em obrigação ao prefeito municipal, ele já é fadado a ser inconstitucional, ser ilegal. Portanto, ele não terá o parecer favorável da comissão para a votação. A Comissão de Justiça e Redação emite parecer sobre todos os processos que tramitam pela Câmara, com exceção de propostas orçamentárias e o parecer do Tribunal de Contas. Os projetos podem ser encaminhados para outras comissões, de acordo com o tema tratado. Mas a Comissão de Justiça e Redação é quase sempre a primeira das comissões permanentes a se manifestar. Somente no caso das peças orçamentárias e nas contas da Prefeitura, a análise é feita apenas pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Depois que os projetos passam pelas comissões permanentes e são inseridos na pauta de votação, cada vereador presente na sessão pode ainda votar pela legalidade ou ilegalidade do projeto. Se for aprovada nesta primeira etapa, a proposta volta depois para a votação do mérito. E nós vamos para um breve intervalo. Na sequência, a gente volta com o Panorama TVC. Sabia que na TV Câmara você não encontra notícias só de política? Na TV aberta, canal 28.2 e 4 da NET, você fica bem informado sobre economia, saúde, cultura, serviços públicos. Também fica por dentro do trabalho de entidades assistenciais da cidade e participa do resgate da história de Rio Preto. Além disso, pode ver programas parceiros e filmes. Para acompanhar a programação, é muito simples. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Diariamente postamos tudo que é produzido pela equipe de comunicação. E é claro, todo o conteúdo também fica disponível no YouTube, para você assistir quando quiser e encaminhar para os amigos e familiares. TV Câmara Rio Preto, cada dia mais perto do cidadão. Tem gente que pode estar com dengue, chikungunya ou zika e nem sabe. Então, se você está com febre, é melhor ficar alerta. Se junto a isso você tem dores de cabeça,
Sente dores no corpo e nas articulações? Procure uma unidade de saúde. Conheça outros sintomas. Acesse saude.gov.br/combate à AIDS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Estamos de volta com o Panorama TVC e agora nós vamos falar sobre um projeto de lei complementar que está tramitando aqui na Câmara Municipal e estende o prazo para o pagamento dos tributos municipais. A medida visa atender pequenos empresários que tiveram suas atividades afetadas pela pandemia. A proposta é de autoria do presidente da Casa, o vereador Pedro Roberto. Confira os detalhes na reportagem da Vivian Lima. O presidente da Câmara de Rio Preto, o vereador Pedro Roberto, protocolou o projeto que amplia o prazo para pagamento de tributos municipais por parte de pessoas jurídicas. Se for aprovada, a medida valerá para pequenos empresários que tiveram suas atividades e rendimentos afetados pela pandemia de Covid-19. Pela proposta, o pagamento dos tributos poderá ser feito quando terminar a vigência dos decretos relacionados à pandemia. É importante que para o empreendedor, o comerciante, né, e aí entra também setores de alimentação, que ficaram, bares, restaurantes, que ficaram muito tempo sem trabalhar, o setor artístico e tantos outros, primeiro dá um fôlego para esse setor. Né? A pessoa vai, assume a dívida, porém ela só vai começar a pagar a dívida a partir do último decreto da pandemia. Vou imaginar que seja em dezembro deste ano. Então, ele começa a pagar a partir de janeiro. O vereador explica quais impostos e taxas o projeto leva em consideração. Os principais, né, que são IPTU, ISS e taxas também e até multas, né, que porventura as empresas tenham levado nesse período agora. Né? Como foi um período de pandemia, estamos ainda, muitos empresários também foram pegos de surpresa e aí alguns foram multados. Essas multas entram também no pacote. De acordo com o projeto, poderão adiar o pagamento de tributos às seguintes categorias: microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de médio porte e pessoas jurídicas que desenvolvam atividades econômicas organizadas, bem como de natureza intelectual, científica, literária ou artística. Para solicitar a prorrogação do pagamento, será necessário comprovar queda de ao menos 50% no faturamento em função da pandemia. E essa comprovação vai se dar através do contador. A maioria das empresas tem o contador e o contador vai assinar um documento atestando que houve essa redução no faturamento. Além da extensão do prazo de pagamento, o projeto permite o parcelamento do débito. A medida prevê ainda isenção de juros e multas. Essa isenção varia de 40% a 100%, dependendo da modalidade de pagamento e do número de parcelas escolhidas pelo contribuinte. E ele vai ter opções de pagar à vista, que eu acho que a maioria não vai ter condições de pagar à vista, e tem previsão para pagamento em 24 meses e até 36 meses, sendo que à vista ele tem um desconto maior em juros e multa, que é 100%, com 24 meses ele tem um desconto um pouquinho menor e 36 meses, no caso, ele tem um desconto de 40% de juros e multa, mas vai ter 36 meses para pagar. O projeto atualmente tramita nas comissões da Casa. Depois desse processo, segue para leitura e votação em plenário. Você pode acompanhar o trâmite dessa e outras propostas do Legislativo no site riopreto.sp.leg.br. E a gente continua falando do trabalho do Poder Legislativo em tentar minimizar os efeitos da pandemia, essa crise que faz mais de um ano que está assolando o Rio Preto. Muita gente perdeu o emprego, muitas famílias estão precisando de alimentos e a Câmara Municipal se juntou a uma ação do Fundo Social de Solidariedade para arrecadar alimentos para famílias carentes. Uma caixa de coleta foi instalada na portaria aqui do prédio do Poder Legislativo para recolher doações de servidores aqui da casa e de munícipes interessados em ajudar.
Dá uma olhada na reportagem. A Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto aderiu à campanha de arrecadação de alimentos para famílias necessitadas cadastradas no Fundo Social de Solidariedade. Um ato de adesão ao projeto foi realizado na sede do Poder Legislativo de forma remota. E assim, a Câmara passa a ser mais um ponto de arrecadação da campanha. O presidente da Câmara, o vereador Pedro Roberto, que presidiu o ato de adesão, destaca a importância do Legislativo em apoiar essa causa. Nós resolvemos nos unir a uma campanha que já começou, que é a campanha do Fundo Social de Solidariedade do município, chamada Dose de Solidariedade, que tem o objetivo de, quando as pessoas serem vacinadas, elas fazerem uma doação de alimento. Então, como o número de pessoas a serem vacinadas ainda é muito alto, né? Mais de 200 mil pessoas, eu acredito que essa campanha tem tudo para dar um bom resultado. E nós, a Câmara Municipal, nos unimos, né, ao Fundo Social, nós temos aí a adesão de maçonaria, do Rotary e outras entidades. Então, a ideia é essa, que as pessoas sejam motivadas a fazer a doação de 1 quilo de alimento, 2 quilos, aqueles que podem, né? Na soma geral, isso vai ajudar muitas famílias. Nós sabemos que o momento é difícil, muitas pessoas vão, infelizmente, perder o trabalho, o comércio vai estar tendo um grande prejuízo, mas muitas pessoas também vão ter dificuldade de ter um alimento na sua mesa. Então, a ideia é que as pessoas não passem fome num ano muito difícil. A nossa pequena contribuição nessa campanha que eu vejo ser de grande relevância. O ato também contou com a participação da Comissão Permanente de Assistência Social, por meio dos vereadores Francisco Júnior, Odélio Chaves e Karina Caroline. Também participaram representantes do Rotary Club, de lojas maçônicas, Lions Internacional e a Ordem Demolei. Aqueles que querem ajudar a campanha usando o ponto de coleta da Câmara, basta trazer os alimentos não perecíveis ao endereço Rua Silva Jardim, 3357. Apesar de a Câmara estar fechada ao público e apenas com trabalho interno, as doações serão recebidas na frente do prédio e depois serão higienizadas e remetidas ao Fundo Social de Solidariedade. Então, mais uma vez reforçando, você que quer ajudar, que pode ajudar, todo mundo que está passando pelos postos de vacinação aqui de São José do Rio Preto, estão convidadas a doar 1 quilo, 2 quilos de alimentos não perecíveis. Um dos postos de arrecadação também é aqui na Câmara. Bem lembrou o meu colega aqui, o cinegrafista Gilmar Esquive, essa campanha aqui na Câmara especificamente já faz uma semana e a gente passa na portaria bastante gente doando, bastante alimento. O pessoal aqui, os servidores da casa, o pessoal aqui da vizinhança tem trazido alimentos que serão destinados, encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade e enviados às famílias que mais necessitam. E abril é o mês de conscientização sobre o Parkinson, uma doença silenciosa que ataca o sistema neurológico e afeta principalmente a coordenação motora. Embora associada a faixas acima de 60 anos, o Parkinson também acomete os mais jovens. Por isso, o tratamento e o diagnóstico precoce são essenciais na luta contra a doença. Eu mesmo preparei um material que eu chamo agora para vocês saberem um pouco mais sobre o Parkinson e sobre a importância do diagnóstico precoce. Durante o mês de abril, São José do Rio Preto segue o calendário mundial e celebra o período de conscientização sobre a doença de Parkinson. Uma lei em vigor aqui no município, de autoria do vereador Pedro Roberto, institui no calendário oficial o evento Tulipa Vermelha, para incentivar o diagnóstico precoce e discutir tratamentos e direitos aos pacientes dessa doença. A Câmara Municipal, em alusão à data, está com iluminação especial verde e vermelha, cores da luta contra a doença. O Congresso também está celebrando a causa. A ativista Maria Aparecida Zipato usou remotamente a tribuna da Câmara e falou sobre a importância de se discutir a doença de Parkinson. O mês de abril é dedicado à doença de Parkinson em termos de conscientização e informação. A doença de Parkinson foi descrita há 200 anos pelo médico inglês James Parkinson. É uma patologia neurológica caracterizada pela perda e morte progressiva dos neurônios produtores de dopamina, localizada na região do cérebro chamada substância negra. Ainda sem cura,
A doença de Parkinson, a médio e longo prazo, compromete drasticamente a função motora e o estado emocional dos parkinsonianos. No Brasil, além do dia 11 de abril, Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, o 4 de abril ficou estabelecido como Dia Nacional do Parkinsoniano. Buscamos nessas datas chamar a atenção para nossas necessidades, para que sejam atendidas pelos nossos governantes e lembrar à sociedade a importância da conscientização e a divulgação de informações sobre a doença, que muitos insistem em dizer mal de Parkinson. O impacto devastador na vida das pessoas diagnosticadas com Parkinson, o Parkinson também atinge a forma negativa de todos os indivíduos no núcleo familiar. São pessoas que têm vivido à margem da sociedade, por se sentir excluídas, incapacitadas e principalmente abandonadas pelo seu governo, que não oferece suporte e acesso adequado à saúde. Se faz primordialmente que o governo trate a causa com a importância que se deve ter. Nós, parkinsonianos, somos muitos e, mesmo assim, a grande maioria não tem acesso aos tratamentos adequados e profissionais capacitados e informações que priorizam a manutenção do bem-estar e a qualidade de vida, saúde e dignidade, como rege nossa Constituição. Maria Aparecida Zipato foi uma das palestrantes do evento Viver com Parkinson, realizado pela Câmara Municipal em setembro de 2019. O ciclo de palestras, promovido pela Escola do Legislativo, foi comandado pela cientista e pesquisadora Daniele Lanzer, idealizadora e coordenadora do projeto Vibrar Parkinson, que convive com a doença desde os 36 anos. Participou do evento Marcelo Nobile, que também é portador da doença e apresentou um painel sobre direitos e benefícios. Médicos neurologistas falaram sobre diagnóstico e tratamentos. Cerca de 200 pessoas participaram do evento. Por conta das restrições sociais impostas pelo Plano São Paulo de combate ao coronavírus, esse ano não será possível realizar evento presencial sobre o tema. Por conta disso, a TV Câmara está reprisando na programação durante todo o mês de abril o evento Viver com Parkinson. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo. É isso mesmo. Se você tiver interesse em assistir esse evento que eu citei na reportagem, não consegui assistir na programação da TV Câmara, basta procurar no YouTube. Você acha nosso canal TV Câmara São José do Rio Preto, você digita lá Evento Parkinson, que você vai ver esse evento que é muito importante, foi muito bacana aqui, realizado na Câmara Municipal São José do Rio Preto, promovido pela Escola do Legislativo. A gente fala agora de concurso público, foi realizado um concurso público em 2019 e que ainda não foi homologado. Esse assunto está sendo tema entre vereadores e profissionais da área de saúde. Os aprovados aguardam respostas da Prefeitura sobre a convocação. Saiba mais na reportagem de Mariana Dyer. Profissionais aprovados em concurso público para a área da saúde em Rio Preto cobram respostas da Prefeitura sobre a homologação dos resultados. O concurso foi realizado em 2019, mas devido à pandemia, o Poder Executivo afirma que não pode fazer contratações. Eu conversei com um dos aprovados que explicou a situação. Então, nosso concurso ele foi realizado em outubro de 2019 e, por exemplo, o meu cargo ele teve resultado final publicado em dezembro de 2019. E até hoje, dia 14 de abril de 2021, o concurso não foi nem homologado. E a Prefeitura alega que a Lei 173, a Lei Federal 173 veda a contratação, mas o próprio discurso não se sustenta, porque eles convocaram recentemente os professores que estavam na mesma situação que a gente, sendo que eles alegam que a lei impede essa contratação, mas mesmo assim eles contratam. Então, a não homologação do concurso muito provavelmente para continuar terceirizando, e já foi publicado em várias mídias jornalísticas aí que a Prefeitura tem déficit de funcionários e mesmo assim eles não contratam. Eles têm a arrecadação, a saúde financeira do município está em dia e a não contratação, sendo que nesse período de pandemia deveriam reforçar esse sistema de saúde, não se justifica. Os profissionais aprovados buscaram apoio da Câmara e o presidente do Poder Legislativo, o vereador Pedro Roberto, tenta diálogo com a Prefeitura para esclarecer a questão. Nós fizemos uma reunião com o secretário de Saúde, onde participou também o procurador do município,
E, naquele momento, o secretário, Dr. Aldenis, admitiu a necessidade até de, né, chamar esses profissionais. Eu me lembro bem em relação à questão aos agentes de saúde, em especial. Mas eu entendo que o município deva tratar isso, né, com carinho, até porque a área da saúde hoje, ao meu ver, ela precisaria realmente chamar esses profissionais. Por conta da pandemia, os agentes de saúde, eles têm uma contribuição nesse sentido. Nós temos a questão da dengue também, né? Uma evolução aí dos casos de dengue. Então, a área da saúde é uma área prioritária. O vereador Peixão também apoia o grupo e foi um dos primeiros a questionar o Poder Executivo, por meio de requerimentos solicitando a homologação e projeto de lei complementar para que os cargos em vacância pudessem ser ocupados pelos aprovados em concursos já realizados, presentes ou futuros. O projeto foi vetado pelo Poder Executivo, mas os vereadores rejeitaram o veto. A Câmara promulgou a lei e a Prefeitura entrou com a ação de inconstitucionalidade contra a proposta, que fica suspensa até o julgamento. O Poder Executivo aponta a Lei Federal 173, que prevê restrições de gastos durante a pandemia, como justificativa para suspender a contratação de novos servidores. O vereador João Paulo Rilo reforça a necessidade das contratações e indica brecha na lei para a convocação. Já tinha uma demanda antes, com a pandemia aumentou, porque parte deles que fazem especialmente o combate à dengue, eles foram deslocados por conta da Covid. Então tem uma demanda real, e, independente da pandemia, ela só agravou na pandemia, e tem outros profissionais de saúde, de todas as áreas, né, que estão esperando para ser contratados. A Prefeitura prefere fazer contratação temporária do que chamar aqueles que eles mesmos possibilitaram com concurso público. É um pouco incompreensível essa política. Mesmo a 173, ela possibilita a convocação quando tem vacância ou necessidade extrema, é o que acontece no município. Então, ou seja, o município está vitimando, está penalizando aquelas pessoas que estudaram, foram aprovadas num concurso, existe uma demanda real para que elas ocupem esse espaço. O vereador Renato Pupo, que também participou de reuniões com os aprovados no concurso e representantes do Poder Executivo, aponta outra questão abordada pelo secretário de Saúde, Aldenis Borim. A resposta do doutor Aldenis foi a seguinte: para trabalhar na linha de frente da Covid, tem que ser gente capacitada para isso. E esse pessoal recém-aprovado, muito provavelmente ainda não tem essa capacitação. Uma resposta justa, mas em seguida eu sugeri a ele, tanto nessa reunião quanto numa conversa depois, uma longa conversa que tive com ele na segunda-feira, 2 dias depois da reunião, que chame esse pessoal e comece a capacitar, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia. Nós já estamos no 13º mês de pandemia. Quando começou em março de 2020, ninguém imaginava que fosse durar tanto. Estamos aqui já 1 ano e 1 mês após. Então, a gente não sabe quanto tempo mais vai durar. Espero que dure pouco, mas a gente tem que estar preparado. Então, a sugestão é que chame esse pessoal e comece a capacitar. Ele não descartou essa possibilidade, mas envolve também uma questão legal, a Lei 173, que proíbe contratações, e isso, então, vai ser submetido a uma análise da Procuradoria-Geral do município, porque já foge da competência da Secretaria de Saúde. Segundo o presidente Pedro Roberto, a Câmara deve continuar atuando para garantir a convocação dos profissionais. E nós já cobramos e vamos continuar cobrando para que o município pense, né, de forma mais séria, né, defina, se possível, uma data para homologar, né, é preciso homologar esse concurso e chamar os trabalhadores aí, as pessoas que passaram nesse concurso. E a gente vai para um breve intervalo e, na sequência, a gente volta falando sobre empregos. Não saia daí. Você conhece o site da Câmara de Rio Preto? Aqui você encontra todas as informações do Poder Legislativo. Projetos, leis, notícias, vídeos, tudo o que acontece na Câmara está online.
inclusive a ouvidoria e o ESIC, que é um canal de acesso à informação. A aba Transparência é uma ponte direta entre o cidadão e o poder legislativo. Documentos, relatórios e demonstrativos podem ser disponibilizados ao munícipe. Já na ouvidoria, você pode fazer sua reivindicação ou emitir uma opinião. É só clicar nos ícones coloridos correspondentes. Ainda é possível se manifestar pelas vias tradicionais, enviando correspondência, e-mail ou comparecendo pessoalmente. É a Câmara de Rio Preto, mais perto de você. Quando uma mulher tem voz ativa, ela incentiva outras a falarem também. Quando uma mulher lidera, ela incentiva outras a liderarem também. Quando uma mulher ocupa um cargo público, incentiva outras a ocuparem também. Aumentar o número de mulheres em cargos públicos é fundamental para a democracia. Afinal, quando uma mulher defende seus direitos, incentiva outras a defenderem também. Mulheres na política, seja o exemplo que nós precisamos. Estamos de volta com o Panorama TVC. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com a Daniele Gomes, gerente do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador, o Sereste. Mas antes, você acompanha aqui comigo as vagas que estão disponíveis no balcão de empregos da Prefeitura de São José do Rio Preto. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto tem 146 novas vagas disponíveis. Destaque para a função de porteiro, com 25 vagas no total. Oportunidades também para ajudante de serviços do comércio, com 12 vagas. Nesta semana, o balcão tem 10 vagas para costureira com experiência em costura manual. A lista completa de vagas pode ser acessada no site da Câmara, www.riopreto.sp.leg.br, na aba Utilidade Pública. Para se candidatar às vagas, o trabalhador deve acessar o site www.riopreto.sp.gov.br/balcão empregos. E a gente continua falando sobre emprego, sobre trabalho. O mês de abril é dedicado a um movimento de conscientização sobre a saúde e segurança no trabalho. A campanha leva o nome de Abril Verde. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Daniele Gomes, gerente do Sereste, que é o Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador. Ô Daniele, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Infelizmente, a gente não pode fazer essa entrevista presencialmente aqui ao vivo, mas a gente consegue se falar aqui pelo Zoom. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão nos assistindo também, né? E agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Ô Adriana, o nome da campanha é Abril Verde. Por que esse mês, o mês específico de abril, foi escolhido e qual que é o motivo desse nome, Abril Verde? Você pode explicar para a gente? É uma campanha, né, que vem trazer à sociedade a importância da conscientização e da prevenção dos acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho, né? Esse mês foi escolhido por ter duas datas muito importantes, né? A primeira data é o dia 7 de abril, que se comemora o Dia Mundial da Saúde, e o dia 28 de abril, que comemora o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes de trabalho devido a um acidente que teve nos Estados Unidos que causou uma explosão numa mina e levou à morte de 78 trabalhadores. Então, nesse mês é utilizado, né, essa campanha por conta dessa data, principalmente por conta dessa data. Ô Daniele, e do ponto de vista prático dos acidentes, as causas, qual que seriam as maiores causas de acidente dentro do trabalho? Falta de treinamento, falta de EPI, de material de segurança para o trabalhador? O que você pode me falar sobre essa coisa das causas dos acidentes? Sim. São diversos fatores que provocam um acidente de trabalho, né? Os mais comuns são falta de proteção nos equipamentos, nas máquinas, falta de manutenção preventiva desses equipamentos, o uso incorreto e o não uso dos equipamentos de proteção individual, assim como dos equipamentos de proteção coletiva, a falta de treinamento dos funcionários, né?
má utilização, improviso de equipamentos, né? E principalmente a falta de adoção de medidas preventivas, de conscientização dos trabalhadores para utilizar as medidas preventivas impostas na empresa. Entendi. E tem algum setor que esses acidentes de trabalho aconteçam com mais frequência? Trazendo aqui um pouco para Rio Preto, que setor talvez que mais cause acidentes? A indústria, o comércio, o setor de construção? O que a gente pode falar sobre esse panorama dos setores? São esses setores mesmo, né? Principalmente construção civil, relacionando a acidentes com queda de altura, né? Indústrias metalúrgicas envolvendo acidentes em maquinários. Na área da saúde também é bastante comum com materiais pérfuro-cortantes e materiais biológicos, e acidentes de trânsito envolvendo motociclistas, né, que são os acidentes de trajeto, e eles envolvem bastante os trabalhadores que estão no comércio. Ah, entendi. Principalmente agora, sobretudo agora que a gente está passando por esse período de lockdown, que o delivery está bastante sendo usado aqui em Rio Preto. Eu acredito, então, no comércio o setor da entrega, como é que você chamou? São os acidentes de trajeto, é isso? Os acidentes de trajeto, ele envolve o percurso do trabalhador, não necessariamente da parte de entrega de mercadorias e produtos, né? Quando o trabalhador ele sai da sua casa para o serviço e depois do serviço para a sua casa, isso, se acontece algum acidente nesse trajeto habitual do trabalhador, ele é considerado um acidente de trabalho também. Tá? Ele faz parte do trabalho porque ele precisa se deslocar até a empresa, né? E nesses acidentes, os trabalhadores do comércio têm um índice maior. E da outra parte que envolve o comércio, também dessas entregas de motociclistas, né? Às vezes precisa ter rapidez na entrega, trânsito e tudo mais, né? Inclusive agora, nós estamos com alto índice de motoboys, mas o trânsito ele tá menor porque tem várias empresas que estão em home office, né, não estão podendo ser abertas por conta da pandemia. Então, o movimento no trânsito ele tá menor, mas tem mais motociclistas no trânsito. Ô, Daniela, e quem que se acidenta mais? São os homens ou são as mulheres? Dá para a gente fazer um cálculo assim ou acaba sendo um empate do ponto de vista do gênero? Não, afeta sim mais os homens, né, em idade produtiva, porque no mercado de trabalho tem uma prevalência maior de contratação do sexo masculino, principalmente nessas áreas envolvendo construção civil, indústrias, metalúrgicas, né, tem um índice maior de contratação de homens. Ô, Daniela, vocês atendem também as empregadas domésticas, as pessoas que cuidam do trabalho de casa? Também é o atendimento disso? Há registro de acidentes ou são acidentes que acabam sendo ocultados, acabam sendo resolvidos dentro de casa? Sim, todos os acidentes relacionados ao trabalho, independente de vínculo empregatício. Tá? Os autônomos, os informais, né? Acaba chegando para a gente mais os relacionados à empresa e os acidentes, né? Empregadas domésticas têm os acidentes também, é menor do que o relacionado a empresas, né? E nós temos as doenças ocupacionais, diferente dos acidentes, né? Porque as doenças, elas são gradativas, elas surgem lentamente. Empregadas domésticas, geralmente, fazem muitos movimentos repetitivos por longos períodos, né? E isso pode desencadear doença, sim. Mas nós temos não que não ocorra, mas chega pouco para a gente, porque geralmente são trabalhadores que vão fazer tratamento com ortopedistas, com neurologistas, né? E essas notificações acabam não chegando para o Sereste para realizar as investigações dessas doenças. A gente pode também incluir nessas doenças transtornos que se evoluem também mentalmente, alguma coisa psicológica também, são atendidos pelo Sereste ou não, Daniela? Sim, os transtornos mentais, inclusive,
tem tido um aumento muito grande nos últimos anos, né, acometendo os trabalhadores, nas empresas principalmente, né, e são consideradas doenças sim, porque elas vêm de maneira lenta, gradativamente, né, e podem ser geradas pelo ambiente do trabalho. Também são doenças subnotificadas, né? Porque são trabalhadores que, quando se adoecem, passam com psicólogos, com psiquiatras, né? E não é aberta a notificação em relação ao trabalho, né? Tem muitos casos, mas, infelizmente, eles são subnotificados. Entendi. E do ponto de vista prático, da sua experiência de balcão de atendimento mesmo, você acredita que a maioria dos acidentes que chegam para vocês poderia ser evitados? Assim, quais são as principais ações, talvez, de prevenção para esses acidentes? Todos os acidentes de trabalho são evitáveis. Tá? Então, o que precisa ser feito? Precisa avaliar o ambiente do trabalho e a função do trabalhador, para detectar quais são os fatores de risco e os fatores em potencial, né, que podem vir a desencadear em algum momento. E aí atua-se nesses fatores encontrados, né? De uma maneira geral, o que tem que ser feito? Proteger as máquinas e equipamentos, fornecer os equipamentos de proteção individual e coletiva, realizar as manutenções preventivas adequadas nos equipamentos, treinar os funcionários, analisar o ambiente como um todo em relação à ergonomia, à temperatura, à ventilação, presença de ruídos, presença de agentes biológicos, agentes químicos, né? E o principal é trabalhar na conscientização desses trabalhadores para que eles percebam qual que é essa importância em relação à saúde deles. Porque aí eles cuidam de si, né? Eles sabem o que pode acontecer, quais são os agravantes e que é a saúde dele que está em risco. E assim, o trabalhador ganha, a empresa ganha com isso, o setor todo, né? A economia do país melhora. Então, é importante, sim, trabalhar principalmente na conscientização dos empregadores e dos trabalhadores. Até porque também, por exemplo, num setor mais de um acidente mais expressivo, como o setor de construção, uma queda de altura, isso aí interfere na rotina de trabalho de toda a equipe, né? Todo mundo fica traumatizado e sensibilizado quando isso acontece, né? Exato, e inclusive são acidentes gravíssimos, né, que pode levar a óbito, né? Você pode ter uma queda de altura, bater a cabeça, algum equipamento cair em cima. Então, geralmente estão ligados a acidentes graves de óbito, fraturas, que possibilitam depois incapacidades permanentes para o indivíduo. Então, por isso que precisa ter essa conscientização, porque é a saúde dele também. Não é só a empresa, não é o empregador, é a vida dele futuramente. O Daniele, o Sereste é um serviço especializado do SUS, não é? Explica para a gente, para o pessoal lá de casa, quais as ações desenvolvidas pelo órgão, como é que é o trabalho, a rotina de trabalho de vocês. Vocês só trabalham com notificações vindas desses acidentes? Vocês trabalham em esquema também de porta aberta, que eu posso também procurar vocês diretamente? Como é que é feito todo esse trâmite do Sereste, especificamente? O Sereste, ele é um centro regional em saúde do trabalhador, então ele envolve não só São José do Rio Preto, como 101 municípios, né, de área de abrangência. Tá? É um serviço do SUS especializado em saúde do trabalhador, né, que presta assistência a esses trabalhadores acometidos por doenças e acidentes relacionados ao trabalho. Tem uma equipe multidisciplinar com médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, técnico em enfermagem, engenheiro de segurança do trabalho, técnico em segurança do trabalho. É uma equipe capacitada para levar a promoção, a prevenção e a recuperação desses trabalhadores, e a gente atua de forma investigando os acidentes e as doenças de trabalho e investigando também, fazendo inspeções nas empresas,
né? Então, a equipe vai até a empresa para avaliar o local, o ambiente, procurando esses fatores. Se tem a presença de fatores que podem desencadear uma doença, que podem levar a um acidente, orientando a empresa e o trabalhador sobre a forma correta de trabalhar, de utilizar o equipamento, né, para evitar os acidentes de trabalho. Nós recebemos notificações, né, quando tem um acidente, o médico ele abre uma notificação e encaminha para o SEREST. Isso faz com que a gente comece a nossa investigação, né, do acidente e na empresa. Então, recebemos as notificações dos médicos, né, da rede do SUS e privada também. Então, a gente tem essas notificações, né? E nós também hoje nós somos porta aberta, então o trabalhador que ele está adoecido em consequência do trabalho, sofreu um acidente, ele também pode procurar o SEREST. Nossos profissionais realizam o acolhimento desse trabalhador e investiga a doença ou o acidente dele. Para o pessoal lá de casa, então, deixa eu passar o endereço do SEREST. Ô, Daniele, vê se eu estou passando direitinho. É na Rua São Paulo, 2350, lá na Vila Maceno. O telefone é 3212-9514. É isso? São as formas de entrar em contato com vocês do SEREST? Isso mesmo. Ô, Daniela, a gente não pode deixar de falar, a gente está passando esse ano avassalador com relação à Covid. A Covid também se caracteriza como desses acidentes de trabalho, também como uma dessas doenças de trabalho. E vocês, como é que está o trabalho de vocês? Está dando para fazer fiscalização nas empresas? O que vocês têm orientado aos empresários e aos trabalhadores de como proceder para evitar a disseminação do vírus? Nós, da Secretaria de Saúde, juntamente com o secretário, o Dr. Aldenis, que vem realizando um trabalho excelente no combate da pandemia, né? Em relação à saúde do trabalhador, a equipe realiza a inspeção da empresa, né, para verificar o cumprimento das medidas de prevenção da Covid impostas pelo Plano São Paulo e pelos decretos municipais, né? Então, quando a gente faz essa visita, a gente olha todos os ambientes de trabalho, né, não só o setor do trabalho, mas os banheiros, os vestiários, para ver se a empresa adota as medidas corretas de higienização dos ambientes, distanciamento de funcionários, utilização de máscaras, utilização de álcool em gel, né? Então, a gente vai em busca desses fatores e quando não existe essas medidas, né? Quando são medidas que não estão aplicadas de maneira correta, os profissionais, eles fazem a orientação à empresa e aos trabalhadores, né, tentando conscientizá-los também sobre a importância da adoção dessas medidas para prevenir a disseminação no ambiente de trabalho, porque como são muitas pessoas trabalhando juntas, né, isso pode ter um surto no local. Então, a gente atua também nas investigações de surto, para saber o que está acontecendo no ambiente de trabalho que tem tantos trabalhadores se adoecendo ao mesmo tempo, né? Então, nesse sentido, a gente vai até as empresas, sim, para ver se está sendo adotado e se não está sendo adotado, nós fazemos orientações para que a empresa se adeque. Daniela, agora a gente vai encerrando a nossa entrevista. Mais alguma coisa que você acha importante destacar? Alguma coisa que a gente não falou, que é importante falar para o pessoal lá de casa a respeito do SEREST e a respeito de prevenção de acidentes de trabalho? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de poder falar sobre o trabalho do SEREST, que é um trabalho super importante, né, que atua na saúde do trabalhador. Hoje nós estamos vivenciando um momento que todos conseguem analisar e ver a importância da saúde, a importância do trabalho e principalmente a importância da saúde do trabalhador. Porque se esse trabalhador não tem a saúde, não pode trabalhar, isso afeta o setor produtivo, afeta a economia, né? Então, é importante, sim, os trabalhadores se conscientizarem, principalmente agora em relação à Covid, né? Os esforços, eles têm que estar redobrados para que a gente consiga voltar ao setor produtivo novamente. Tem muitos trabalhadores que estão
impossibilitados de trabalhar por conta dessa pandemia, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando e pedir para as pessoas que se conscientizem, né? Os trabalhadores, as empresas, se conscientizem da importância de prevenir um acidente, né? Porque isso vai gerar benefício não só para o trabalhador, mas também para a empresa e para a sociedade. Então, eu conversei com a Daniele Gomes, a gerente do Sereste, Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador. Lembrando que o Sereste fica na Rua São Paulo, 2350, ali na Vila Maceno. O telefone é 3212-9514. O Sereste atende mais de 101 cidades aqui, 101 cidades da região. Se você tiver qualquer denúncia, qualquer dúvida, entre em contato com eles. E agora a gente continua falando sobre trabalho, sobre trabalhadores. Já se vão quase 3 meses que um incêndio no terminal rodoviário de São José do Rio Preto destruiu o Shopping Azul, um complexo de lojas que abrigava mais de 130 estandes de vendas. Agora, os lojistas estão se organizando para a instalação do comércio na Praça Leonardo Gomes, próximo ao terminal de circular, o terminal que acabou de ser inaugurado de circular. Quem tem mais informações para a gente é o representante dos comerciantes do Shopping Azul, o João William Nascimento Ferreira. João, tá me escutando? Tá no ar? Olá, boa tarde, estou escutando sim. Ô, João, obrigado pela tua presença. A gente, conversando com você ontem, eu sei que vocês estão super corridos, fazendo um cadastro dos lojistas. Vamos traçar um panorama desde o dia 23, já são quase 3 meses. Os lojistas perderam tudo nesse incêndio. Como é que foi o impacto na vida dessas famílias? Quantos lojistas estavam sobrevivendo daquele local? Aquele local tinha 167 lojas, né? Direta e indiretamente, 300 famílias dependiam do Shopping Azul para levar seu sustento para casa. E como vimos aí no dia 23 de janeiro, com o incêndio, não sobrou nada. Agora a gente está aguardando ansiosamente para o novo local, que é a Praça Leonardo Gomes. Esse local que foi escolhido, o João William, ele foi uma escolha da prefeitura? Houve uma reunião? Como é que foi a escolha do local? E você acredita que seja o local mais adequado para a instalação desses novos estandes? Sim, com certeza. A gente, em diálogo com a prefeitura, né, havia várias possibilidades, vários locais, mas como a gente já veio de praça, a gente já conhece como o funcionamento de uma praça, sabe que, principalmente devido ao terminal, ali tem um alto fluxo de pessoas, e é o que a gente necessita. Então, em diálogo, em harmonia com a prefeitura, a gente decidiu que das opções que tínhamos, a Praça Leonardo Gomes é a melhor opção para a gente. E essa transição, William, vai ser feita, todos os lojistas que estavam no Shopping Azul vão participar, vão ter estandes lá, ou alguns abriram mão? Como é que está sendo essa logística em termos de números? Todo mundo que tinha um stand ali na rodoviária vai poder ter sua loja lá na Praça Leonardo Gomes? Alguns abriram mão? Como é que está? Ou está no número total? Teoricamente, sim, todos, né, sem exceção, inclusive os permissionários da praça de alimentação. Sim. Vamos ter os boxes de alimentação ali também. Porém, muitos ali, quando a loja estiver pronta, o box estiver pronto, não vai ter condições financeiras de colocar um produto para comercializar. Nós temos bastante gente numa situação difícil já da pandemia, que vínhamos do ano passado da pandemia, bem complicado, todo mundo está vendo. E depois, no mês de janeiro, o incêndio, que aí perdeu tudo, aí ficamos sem chão. E como é que vai ser em termos de estrutura, esses estandes? O espaço físico que vai ser disponibilizado para vocês, para cada lojista, vai ser semelhante aos que vocês já tinham no Shopping Azul? Como é que foi feita essa padronagem de espaço físico? Os boxes da alimentação vai ter um espaço de 3 metros por 2, né, totalizando 6 metros quadrados. E os boxes de mercadoria comum vai ter um box de 4 metros quadrados, 2 por 2. É um pouco menor ainda do que tínhamos no Shopping Azul. Tá? Esse material vai ser disponibilizado pela prefeitura e a montagem dos boxes vai ser feita de forma privada pela associação.
Tá, inclusive foi licitado, me corrija se eu estiver errado, dia 6 de abril, foi licitado essas barracas, né, segundo o valor estimado de 300 mil e a entrega seria nos próximos 15 dias. É isso mesmo? Já teve essa licitação? Tá em processo de entrega? Você acredita que o prazo para isso, mais quanto tempo? Sim, houve esse processo, né, o pregão eletrônico, e já foi feito todo o acordo ali, o pagamento, toda a documentação com a empresa ganhadora, e essa entrega está prevista para a semana que vem, né? Começa a chegar os materiais semana que vem. A prefeitura vai, então, pelo que eu entendi, fornecer as barracas, os estandes em si. A montagem, vocês, cada lojista que vai ser o responsável por isso. Em termos de organização, vocês estão se cotizando para contratar uma empresa, ou cada um vai cuidar do seu? Como é que vai ser esse trabalho de montagem? Você já tem mais ou menos um panorama de como que vai ser? Tenho sim. A mão de obra a gente fechou com uma empresa no valor de R$38 mil, a associação, e vamos utilizar aquele dinheiro que foi arrecadado por várias formas que chegou até a associação para ajudar os lojistas, até porque se a gente fazer um rateio pelos permissionários, ninguém está tendo condição de arcar com isso. Então vamos usar esse caixa que nós temos ainda. Então vai ficar 38 mil. E a outra infraestrutura, o restante da infraestrutura, William, como é que vai ser em termos de banheiro e de ligação elétrica? Vocês que vão cuidar disso ou a prefeitura que vai fornecer? Eles vão fornecer, né, junto à CPFL, SEMAI, a questão da água e esgoto e também eletricidade ali na distribuição. O que a gente vai cuidar é a distribuição dentro do box, né? As lâmpadas ali. Mas o fornecimento de energia, os postes, a distribuição na praça vai ser a prefeitura também. Ô, Leonardo, até porque não são poucos meses, né? A previsão é que vocês fiquem instalados lá, que essa reforma no terminal rodoviário e a migração novamente da praça pro Shopping Azul são questões de anos, não é isso? Em diálogo com a prefeitura, né, logo após o incêndio, o diálogo foi sempre uma média de 2 anos a gente retornar para o Shopping Azul e a gente aguarda ver se realmente vai ser em 2 anos. A gente não foi informado hoje como está o andamento lá, a gente sabe que foi feita a limpeza, acompanhamos também, mas depois disso a gente não tem notícia nenhuma. Do ponto de vista prático, ontem a gente conversando, o William, você estava falando que estava cuidando de cadastrar, de organizar os lojistas. Que cadastro que é esse? Como é que está o trabalho? Em que pé que está agora? Os lojistas têm procurado vocês? Como é que está o trabalho da associação com relação a essa transição? Isso ocorre devido ao incêndio também. Nós tínhamos todo o cadastro, tudo certinho na associação. Inclusive, uma semana antes, a gente estava fazendo um recadastramento, uma atualização, e a associação também pegou fogo. Então, nós perdemos tudo ali, um trabalho de muitos anos. Então, agora a gente está chamando os permissionários, até um local provisório que estamos no centro, para a gente estar fazendo esse recadastramento, atualizando o endereço, atualizando o ramo de atividade, auxiliares, essas coisas. E a distribuição das barracas vai ser feita por sorteio? Como é que vocês estão se organizando com relação a esse mapa das lojas? Sim, hoje a gente teve uma reunião da diretoria, né, da VARP, e foi decidido que vamos fazer um sorteio, que é o mais justo para todos. E provavelmente no início de maio a gente vai estipular uma data para fazer esse sorteio. Ô, William, fala pra gente agora da questão, você que está aí na linha de frente conversando com todos esses lojistas, como é que foi o impacto, como é que o pessoal está se virando? Já estava vindo, como você mesmo disse, num período super delicado de restrições, de isolamento social, e aí cai como uma bomba esse incêndio impactando a vida de tantas famílias. Como é que o pessoal está se virando? O que você tem ouvido do pessoal? Assim, a nossa classe, o nosso pessoal é uma classe muito esforçada, eles não medem esforços para levar o alimento para casa. O que acontece? Muitos estão trabalhando aí de forma autônoma, uns estão trabalhando de ajudante de pedreiro, faxineira, tem gente que conseguiu um emprego registrado, e tem gente vendendo salgado, coxinha.
E todo mundo se virando como pode. Alguns dos parentes estão ajudando. Nós tínhamos bastante cesta básica que foi doado por diversos órgãos aí, vários lugares, igreja. E só que tá acabando, né? Acho que a gente tem só 10, 15 cestas básicas. E o pessoal tá se virando como dá, né? O comércio, a gente tá vendo essa loucura aí, tá fechado também. A gente aguardando os boxes ficar prontos pra gente ver que rumo a gente vai seguir. Você acredita que talvez o maior desafio, nesse caso, além da implantação, é conseguir, para o lojista, conseguir um estoque? Porque todo o estoque, a maioria das pessoas guardava seu estoque ali nos estandes, né? É conseguir esse estoque, esse capital de giro para voltar a abrir as portas? Com certeza. Até em diálogo com o secretário de Desenvolvimento, a gente estudou algumas possibilidades de linha de crédito, que a gente não quer doação, a gente quer uma oportunidade, que a gente chama, né? A gente quer uma oportunidade de uma linha de crédito para a gente recomeçar, trabalhar e só isso. Então, não queremos depender de doações, queremos somente uma oportunidade. E você acredita, no Brasil não dá para a gente ficar fazendo muito plano e muita previsão, que a gente consiga reinaugurar esse Shopping Azul nesse novo local? Você chuta para quando, mais ou menos? Nós tínhamos expectativa de ter andado mais essa obra, né? Ficou bem enrolada. Tínhamos expectativas desse mês de abril a gente iniciar, mas isso já está fora de cogitação, é impossível. Então, a gente cogita agora maio, mês de maio. O nosso desejo era estar trabalhando no final de Semana das Mães, né? Que é uma data muito boa para o comércio. Mas o tempo está passando, a obra não está ficando pronta, mas ainda temos esperança do mês de maio estar trabalhando. Depois que a prefeitura entregar e tiver essa montagem dos estandes, William, o que fica a cargo de vocês? Segurança, essa infraestrutura, vocês que vão tomar conta ou não? A prefeitura vai ceder segurança, esse tipo de coisa, depois para o funcionamento dos lojistas? E vai ser cobrado algum tipo de condomínio, algum rateio ali para as despesas miúdas do funcionamento mesmo do shopping como um todo ou não? Ali a segurança vai ser de forma privada, tá? A prefeitura não cedeu segurança para nós ali. E a conta de energia, de água, tudo em rateio, forma de rateio. Então a gente vai fazer a somatória, a gente não tem noção de quanto vamos gastar de energia e de água, mas tudo vai ser em forma de rateio, distribuído aí em valor igual para os permissionários. Entendi. Do ponto de vista prático, então, William, o pessoal que estiver nos assistindo, algum empresário, algum comerciante ou alguma pessoa que queira trocar uma ideia, dar uma força para vocês, como é que a gente faz? Como é que o cidadão, o telespectador faz para chegar até vocês? Vocês têm algum telefone ou alguma sede ou alguma página no Facebook que possa servir de contato, de meio de campo para isso? Sim, nós não temos local fixo ainda, né? Estamos tudo de forma provisória, porque a associação era no shopping também. Estamos aguardando a praça que vai ser feita por container, as salas da associação. Mas temos o site do próprio Shopping Azul, temos as redes sociais, né? Tanto o Instagram quanto o Facebook. E tem o meu contato também. Tem o meu contato que a pessoa pode entrar em contato. Seu contato, você quer deixar para o pessoal lá de casa, para quem quiser trocar uma ideia com você, algum lojista que queira alguma orientação, como é que ele faz? O número é o 17 99168 4475, WhatsApp. Perfeito. Ô, João, então, a gente torcendo aqui para vocês, mais alguma coisa que você gostaria de falar a respeito, alguma coisa que está faltando, alguma coisa, uma palavra de otimismo para os seus colegas aí que com certeza logo vão sair dessa, tudo vai melhorar? O que você tem para falar para a gente? É o que a gente sempre conversa com os permissionários que a gente está tendo contato agora, né, depois de tanto tempo. É um local promissor, a gente está bem animado, um local de alto fluxo de pessoas, próximo à Avenida Filadélfia ali. E a palavra acho que é esperança, né? A gente tem esperança de ser um local bom, a gente conseguir efetuar vendas, dar a volta por cima e recomeçar.
É isso mesmo. Eu conversei aqui com o João William Nascimento Ferreira. Ele é representante dos lojistas do Shopping Azul, esse local tradicional conhecido aqui de São José do Rio Preto, que passou por essa tragédia no finalzinho de janeiro, dia 23 de janeiro. E fica uma sugestão aqui, se você puder procurar pela internet, pelo Facebook, você vai encontrar muitos desses lojistas que estão com lojinhas virtuais. Se você puder fazer suas compras por esse meio, tenho certeza que eles vão agradecer muito. E eu encerro aqui o Panorama TVC. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser rever esse programa, ele vai passar ao longo da programação e também vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Basta procurar TV Câmara São José do Rio Preto e você acha esse programa e muitos outros da nossa programação feitos especialmente para você. E eu me despeço e você continua com a nossa programação. Tchau!